E já na ponta da linha conosco, o cientista político e comentarista, também oficial aqui do programa Voz de Israel, nosso colega Maurício Máximos. Meu amigo, eu sei que você já está coçando aí para comentar. Bem-vindo. E aí, o que você acha do que está acontecendo aí, dessa matéria aí, agora com esse cessar-fogo proposto, que está esperando só o Hamas acatar, né? Lembrando que é uma proposta de trégua. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, meu amigo Eliomar. Bom dia, boa noite, bancada. Bom dia, ótimo. Boa noite a todos. Antes de responder um meio de comunicação que é anti-Israel, porque o UOL é anti-Israel, né? Eu quero trazer algumas anotações aqui que eu fiz diante das falas dos nossos colegas de bancada. À vontade. A primeira delas é que Israel, diferentemente do que foi falado aí, sempre buscou a diplomacia. Ou seja, Israel, desde o início, sempre buscou um acordo para libertar os reféns, diante de todas as dimensões diplomáticas imagináveis e inimagináveis, inclusive com acordos com o Egito, com a Jordânia, principalmente com o Catar, que é o reduto, que é o escritório oficial de um grupo terrorista, que é o Hamas. Segunda coisa, o Hamas ele não existe para propagar apenas para arranhar a imagem de Israel. No próprio estatuto do Hamas, que todos nós sabemos, diante dos pressupostos basilares ali, a primeira coisa, diante da totalidade da sua existência, é o extermínio total de Israel. Então, isso é um fato concreto que todos nós sabemos. O grupo terrorista Hamas, ele existe para exterminar Israel e todas as suas políticas locais. Uma terceira coisa, e que precisa estar mais uma vez bem clara, o Hezbollah é o Irã na região. O Irã, Hezbollah, o Irã. Desde o começo, o Hezbollah faz parte dessa guerra. Desde o começo, o Hezbollah, ele não só ataca diariamente o norte de Israel, mas o Hezbollah, o Líbano, foi o escritório central de todo esse planejamento, inclusive 2 meses antes, os principais líderes dos grupos terroristas da região, junto com o representante da Guarda Revolucionária Iraniana, estiveram com reuniões 2 meses antes do atentado, ali na sede do Hezbollah, ali no Líbano. Ou seja, Israel ele luta em diversas frentes, e isso inclui também o Hezbollah. É chamado o povo, né? O Irã sendo cabeça e os Houthis, me corrijam se estiver errado. Proxies. Houthis no Iêmen. O Hezbollah no norte, né? Os seus proxies. Isso. E temos também, tinha, né? A Jihad Islâmica e o Hamas. Mas vamos aqui, né? Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. O secretário norte-americano Antony Blinken viajou, né? E já é a 7ª vez que ele viaja a Israel desde o início do conflito. Ele espera que o Hamas aceite a oferta de trégua extraordinária, de acordo com as palavras dele, oferecida por Israel. Antes de passar para o Loris e o Elibaldo, gostaria que o Peu comentasse, né? Você acha que... Uma pergunta, né, em cima dessa notícia aqui, né, que está vinculando.
você acha que a aceitação dessa trégua, olha só a pergunta, você acha que a aceitação dessa trégua vai parar o conflito e os mais de 300 soldados que perderam suas vidas, pode-se dizer que a guerra não foi necessária para pôr um fim ao Hamas? O que você acha? Na verdade, o que acontece? Enquanto as autoridades americanas partem para Israel para tentar promover esse acordo de paz, existem manifestações nas universidades americanas, patrocinadas por Jorge Soros, que em apoio à Palestina. Então, em apoio à Palestina. Então, como é que fica essas autoridades americanas lá? Porque, diante do que está acontecendo nos Estados Unidos no momento, eles não conseguiram ainda a resolução do problema nas universidades americanas, principalmente em Harvard, onde existe movimentos em pró da Palestina, pró-Palestina, contra Israel, com agressões, com manifestações bastante agressivas e que chama a atenção do mundo. Olha só, o conflito não ficou só em Israel, ele se estende também para os Estados Unidos. Então, a intenção é boa, ele está bem intencionado, porque com o fim do conflito, vidas serão poupadas, isso é muito importante. Mas como se dará isso? Será que realmente, de fato, vai ser estabelecida esta paz ou vai ficar só no papel? Porque o Hamas não é um grupo de confiança, porque por trás desse movimento existe uma crença, existe uma fé. Para ele tem convicção que suas ações têm o apoio de Alá. Então, é uma mistura, né? Então, exatamente, política santa, mas já tem aquela intencionalidade de destruição, aniquilação total de Israel. Então, é algo assim muito complexo para se ter uma conclusão assim, uma opinião imediata do que está acontecendo lá. Antes de passar para o Elibaldo, fazendo essa sequência, eu quero só citar aqui o que está escrito na carta do Hamas, né? Você pode encontrar no Google, né? Foi bem pontuado aqui pelo nosso colega Elibaldo. Diz assim, Israel existe e existirá até que o Islã o elimine para sempre, assim como eliminamos outros antes que ele. Então, você pode procurar aí no Google. Então, pensando dessa forma, essa ideologia que faz os terroristas do Hamas agirem, né, daquela forma. E olha como ele coloca, o Islã não é um país específico, mas o islamismo, a religião, não está falando de uma nação específica, não está falando do Irã, não está falando do Líbano, não está falando de nenhuma outra nação, mas sim do Islã como religião. No caso, eles chegam a generalizar, né, nesse caso. Se você prestar bem atenção nas palavras aqui do próprio... E, na verdade, é uma carta de fundação. Quando ele fala Islã, ele está associando todos os povos que professam a fé islâmica. Elibaldo Biratã, 2 minutos para você também. Eu vou usar menos que isso. Nós estamos no campo geopolítico, de repente, Peu levou para o lado espiritual. Então, eu abri também a minha visão, o prisma, né, para esse outro lado do comentário. Como a gente não está aqui no debate, eu concordo com essas questões espirituais. Sim, lógico. Todo inimigo de Alá para qualquer grupo terrorista radical deve ser destruído, inclusive Israel, ou Estados Unidos, ou Brasil, ou qualquer um outro, ou China, ou qualquer um outro. E só lembrando que acaba sendo dentro da geopolítica, exatamente, porque está lá na o que eu disse foi que, estrategicamente, o Hamas é utilizado dentro desse contexto, desse terror no Oriente Médio, para manchar a imagem de Israel. E essa guerra nem começou, na verdade, porque as armas tecnológicas, a gente sabe, biológicas, químicas e tal, ainda nem foram usadas, e tomara que não seja usada. E que Deus abençoe que elas não sejam usadas. O Hezbollah
nem começou. Essa troca, quando eu disse troca de farpas, é porque existem armas muito mais poderosas que o Irã tem, que o Hezbollah tem e que Israel tem, e que nem podem ser mencionadas nem utilizadas. Então, quando a gente diz que há uma troca de farpas na fronteira, não é que não existe um combate a algumas frentes, existem frentes que Israel está enfrentando, mas o que eu quero dizer é que quando eu falei a semana passada, será que Israel suporta uma frente de guerra? Eu estou falando várias frentes de guerra, eu estou falando de uma guerra de 48, de uma guerra de 67, não. Eu estou falando guerra de convencional. Uma guerra nuclear, entendeu? Eu estou falando de coisas muito mais poderosas. Israel, que tem um território pequeno, que não pode aceitar nem lutar dentro do seu território, porque não tem onde recuar. Como eu falei semana passada, a Rússia traz os seus inimigos para dentro do território dela. É como ela venceu a Alemanha dentro do território dela. Mas Israel não pode. Israel tem que prever a ação do inimigo para combatê-lo antecipadamente. Né? O ataque do Hamas, dizem que houve uma pesquisa antecipada. Estratégia a longo prazo. O ataque do Irã, Israel sabia desse ataque 3 dias de antecedência. Então, a inteligência, ela trabalhou forte para se defender. Então, quando a gente fala assim, na verdade, a gente não tem dimensão do que pode chegar essa guerra no Oriente Médio. Entendeu? Se a China se posicionasse, né? Se a Rússia se posicionasse, se os Estados Unidos se posicionassem, né? A guerra ainda está num campo muito assim... Restrito, né? É isso que eu quero dizer. Pois é, bem pontuado. Vamos passar aqui para uma pergunta aqui, que eu quero que vai apimentar mais ainda dentro desse contexto aqui, né? O tema é muito bom, o ouvinte está gostando bastante. Ainda sobre essa possível trégua, né? Lembrando que é uma trégua, não é o fim do conflito. Então, é bom a gente pontuar isso aqui. Se você quiser também mandar a sua pergunta, os especialistas estão aqui para esclarecer, né? Que é através do 75998248600, 998248600. Então, você que está em outra cidade, o prefixo é 75. Diante de um possível acordo para uma trégua, ministros do governo de Netanyahu, escute, essa é para você, viu, Rory? Diante de um possível acordo para uma trégua, ministros ameaçam sair do governo, o que dissolveria o governo de direita de Benjamin Netanyahu. O Smotrich, por exemplo, hoje no site do The Jerusalem Post, aliás, corrigindo aqui, The Times of Israel, ele disse que sairia da coalizão se o Netanyahu desistisse de atacar a cidade de Rafah. Então, a pergunta eu já sei que o Lawrence acredita, porque ele já expressou aqui, que o governo vai cair, o de Netanyahu, no pós-guerra, mas não é isso que eu vou falar agora. Eu quero falar sobre o momento, diante dessa notícia agora, porque de um lado tem o Gantz, que é o líder ali do gabinete de guerra, que o Netanyahu chamou. Ele disse, por um lado, que concorda com o cessar-fogo agora, mas o Smotrich diz que não, que ele quer a invasão, se não, dissolve o governo. A pergunta você acha que o governo cai nesse exato momento? O Netanyahu vai retroceder, mesmo sabendo que o governo pode cair, ou ele avança? Então, 2 perguntas. Uma só. Em 2 minutos também para cada um, para você. Deixa eu elucidar algo. A China e a Rússia já se posicionaram desde o começo em prol do Hamas. Isso aí ficou nitidamente no Conselho de Segurança da ONU. Então, falar que a Rússia e a China não se posicionaram é um equívoco. A China e a Rússia, como cadeira cativa no diretório do Conselho de Segurança da ONU, se posicionaram, não só se posicionaram, mas... Só uma observação. Posicionar, no caso, é entrar na guerra. Foi isso que ele estava se referindo aqui. Foi isso? A guerra ficou
recebendo apoio, né? A gente sabe que existem outros atores que estão financiando, né, os dois lados. Se não fosse os Estados Unidos financiando Israel não teria força só com a força de Deus, né? Lógico, né? Sempre contou. Mas os Estados Unidos financia. E nós sabemos que do outro lado também existe, né, um financiamento dessa guerra por parte da Rússia, por parte, né, de outros atores. Mas eu quero dizer que o que eles queriam, o que o Hamas queria, o que o Irã queria, o que o Hezbollah queria, é que houvesse realmente um conflito a nível mundial, um conflito. Ou seja, nós chegamos bem perto da eclosão de uma terceira guerra mundial. E isso, graças a Deus, não aconteceu. O Brasil, por exemplo, sempre teve uma posição de neutralidade em todos os conflitos, né? Entrou porque na Segunda Guerra, porque a Alemanha destruiu lá um navio numa costa. Mas agora o Brasil ficaria fazendo parte do BRICS? Olha só, eu só estou ressaltando assim, viu, Pedro? Não só a China. O que o Hamas queria era uma terceira guerra. O que o Hamas só não. O que os inimigos do Oriente Médio queriam era uma terceira guerra mundial. Era um conflito realmente mundial. E isso não aconteceu. Talvez não tenha me expressado quando eu disse se posicionar, não no sentido de escolher lado, e sim de entrar realmente no combate. Não, mas a pergunta foi essa mesmo. Agora só antes de passar para o Laurence, eu acredito que a China, ela como a segunda maior economia do mundo, não entraria num conflito direto agora, né? Até porque tem o Taiwan. Os Estados Unidos não entrou timidamente nos conflitos mundiais e acabou financiando os países da Europa. Pensar numa terceira guerra que o Hamas desejaria, uma terceira guerra, é um equívoco também. Nesse contexto dessa geopolítica, nessa guerra odierna no Oriente Médio, há atores específicos e há posicionamentos, inclusive, do eixo do mal. Não só a Rússia, mas como também a China se posicionaram ao lado do Hamas. Isso ficou evidente no contexto da cooperação internacional na ONU. Isso aí é básico, isso aí é um fato. A pergunta que eu passar para o Pedro... Sobretudo, olha só, deixa eu falar, meu querido, porque senão a gente não vai ter tempo. Porque você falou aí agora eu preciso... Aí agora eu... Não, eu só estou respondendo e enfatizando alguns equívocos que você está falando. Então, dando um posicionamento para você não estar compreendendo, acho que assim, o que seria uma resposta sendo um debate. E não é esse nível, não é o viés do... O programa se debruça sobre debate. Né? O meu papel aqui é elucidar, o seu posicionamento, do seu ponto de vista, pode ser uma interpretação diferenciada daquilo que nós estamos falando. Está entendendo? Toda ação do Hamas em atingir Israel, querendo ou não, pode desencadear uma terceira guerra mundial, porque existem personagens envolvidos de grande potência bélica, principalmente, e são rivais, embora tenha parcerias ou relações comerciais, mas são rivais em relação a Israel. Então, existe uma proteção permanente dos Estados Unidos para com Israel, que, ao mesmo tempo, existe uma disputa dos Estados Unidos com a China. E aí a China aliada com a Rússia. Eu não estou ouvindo mais nada. Eu não estou ouvindo. O volume. Eu vou voltar a dizer para o campo da geopolítica odierna. Fala, Eliomar. Tem um problema aqui na técnica, mas ele refaz aí em meio minuto. Eu devolvo o tempo. Pronto, é o que eu estou falando, Maurício, porque, querendo ou não, a atitude do Hamas de agressividade para com Israel pode desencadear a Terceira Guerra Mundial, porque existe envolvimento, questões interpretativas, entendeu? Posicionamento. Não, o que pode acontecer? Olha, existe personagens envolvidos nesta questão de Israel. Hamas, o Brasil
defende ali a posição da Palestina, do Hamas. A ONU não reconheceu o Hamas. Ele não enquadrou o Hamas recentemente como um grupo onde promoveu ataques sexuais na guerra, como crime de guerra, né? E a ONU não incluiu o Hamas na lista que aborda a violência sexual a partir das evidências contundentes disso em 7 de outubro. Então, com todos esses acontecimentos, e os aliados do Hamas, e o posicionamento do Brasil para com o Hamas, a questão do Irã, que hoje faz parte do BRICS, o envolvimento da China, envolvimento da Rússia, e, pelo outro lado, tem os Estados Unidos defendendo Israel. Então, existe, sim, uma ameaça constante, uma ameaça permanente de desencadear toda essa ação para um evento mundial, onde envolverá várias nações. O conflito de guerra realmente está bem próximo de acontecer devido aos autores envolvidos nessa questão. Então, e por outro lado, quando eu toco no assunto aqui, falando que da questão religiosa, da questão porque o Hamas defende os interesses religiosos, então eles não têm medo de morrer, eles não têm medo. Para ele é um prazer promover o ataque sanguinário em nome de Alá, que é totalmente diferente de Israel. Israel tem uma posição mais humanitária, tanto é que Israel não usa reféns civis como reféns, não usa mulheres, não usa crianças, enquanto o Hamas tem como modus operandi isso aí, colocar a população civil de frente aí, ao combate. Então, isso é o que vem acontecendo constantemente, e sim, de fato, os atores envolvidos podem desencadear uma guerra de grandes proporções. Muito bem, Peu, obrigado por sua participação, obrigado a todos os ouvintes. Semana que vem nós estaremos de volta, né, com mais assuntos concernentes à geopolítica do Oriente Médio. Hoje não falamos da política brasileira, né? Nós não falamos... Tem os ouvintes aqui perguntou se viu o debate, Paulinho está falando. O programa foi bom. Perdão aí também, um abraço aí a Demis, Diego, Palas, também aí o Sargento Hilton, ouvindo também o Tenente Gilmar Solia, ouvindo. Então é um programa que tem audiência e é uma pena que levou para esse lado, pois na verdade eu vejo como uma... Aqui não é a Jovem Pan, né? É a Rádio Cidade mesmo. Então, uma interpretação distorcida. Mas o debate está falando a mesma linguagem, existe, né? Mas uma interpretação totalmente voltada. Que desde o início a gente foi falado aqui, que o Hamas tem como prioridade, como objetivo principal, a destruição de combate ao assunto. E sem falar, né, que o programa, como eu falei aqui agora, né? Geopolítica, para quem não conhece o campo geopolítica, quem está conhecendo agora, é normal, né? Às vezes tem um debate, tá? A gente liga ali na Jovem Pan, na Ouro Verde, normalmente, então por isso que eu estou falando com o ouvinte aqui. Mas fora isso, o programa, de acordo aqui com os ouvintes, está arrasador. É pena que o tempo não nos espera, né? Mas, desde já, as considerações finais aí do Peu, depois do nosso amigo Lawrence e em seguida do nosso amigo Elibaldo. Na verdade, eu quero mandar um alô aí que estão me cobrando aí. À vontade. Falas, a Solia, também a Doralice, a Demerson, ao Sargento Hilton, também a Chipil Rios e também a Juca aí em Salvador, a Eli Araújo. Obrigado pelo carinho da audiência. E semana que vem tem mais, né? Fique sempre ligado, a cidade sempre trazendo assuntos como esse e temos que agradecer por esse momento, ainda que exista o conflito, mas, na verdade, existem as discussões, sim, para você se aperfeiçoar mais e buscar mais o conhecimento. Então, no debate, ele gera, embora seja conflituoso, mas gera crescimento intelectual. Pois é, o Lawrence, em meio minuto, né, que estamos estourando aqui,
Um grande abraço para todos, para os nossos ouvintes. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo. Pois é, o programa A Voz de Israel vai ficando por aqui. Anibaldo, suas considerações finais? Me retratar aí com o nosso colega, Laurence, acho que isso faz parte do debate. Às vezes a gente fala uma coisa que não deve, né? Faz uma colocação que não deve, peço perdão. Dois profissionais, é isso mesmo. Aos nossos alunos, e quero dar um exemplo, de forma alguma, estou aqui representando uma turma grande, e também a todos os nossos ouvintes. A semana que vem nós estaremos aqui com outra postura, com fé em Deus. Um abraço. É isso aí, pessoal. O programa A Voz de Israel vai ficando por aqui. Visita lá o nosso canal no YouTube, A Voz de Israel, e também no Instagram. Fui!